Então, boa noite. Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, né? Então, primeiro, vamos fazer a nossa prece. Aí eu separei para hoje, a gente vai falar sobre diferentes ordens de espíritos. Então, eu separei a prece de Cáritas para a gente iniciar nosso estudo. Então, vamos levar nossos pensamentos, vamos nos concentrar, fechar nossos olhos. Deus, nosso Pai que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai à luz aquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Assim é e assim será. Ilumine o nosso estudo de hoje, que assim seja. Amém. Bom, Que então, assim seja. a gente inicia, né, na questão número 96 do Livro dos Espíritos, que fala, então, inicialmente vai falar agora sobre a parte de diferentes ordens de espíritos. Eu achei um pouco complicado ali, porque ele, a partir da questão 96 até cento e muitos ali, fala tudo sobre isso, né? Então, para compartimentar só nessas quatro aqui, foi um pouco mais difícil. Mas não precisa é, compartimentar, como tu disseste, só nessas aí. Se tu sentires necessidade de estender além dessas questões, não tem problema nenhum, fica à vontade, Eu tá? fiz mais ou É, menos para essas quatro, mas eu sei que acaba entrando um pouco nas outras, né? exatamente, porque elas são, na verdade, são complementares, né? Às vezes, dependendo do tema que trata, né? Então, elas falam praticamente sobre o mesmo assunto, mas de uma forma às vezes diferente, ou mais detalhada, ou mais de uma forma é, com uma síntese, dependendo daquilo que ele quer dizer, né? O espírito traz uma resposta mais sintetizada, porque lá adiante ele vai desenvolver melhor. Então, não tem problema. Se sentir necessidade de estender, não tem problema Aham. nenhum, O que eu tá? achei interessante é que eu comecei a pesquisar e numa revista espírita tava um pedaço da questão a partir de 100 alguma coisa. Então, eu acredito que seja ele escreveu alguma coisa e depois acrescentou, né, com esse artigo da revista É, espírita. exatamente. Tem muita coisa que estão nas obras que também estão nas revistas espíritas. E às Aham. vezes na revista espírita ele desenvolve mais sobre um determinado tema. Ele pega opinião, inclusive é debatido o assunto, por exemplo, no grupo, na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, onde aquele tema era debatido ali com os outros médios e até mesmo com a presença de outros espíritos. Mas acabou indo para o livro somente aquilo, né, que Uhum. o espírito superior selecionou e determinou que fosse para o livro.
Ah, mas Ah, existe muita coisa, a Revista Espírita é muito interessante da gente ler. É uma fonte maravilhosa de pesquisa, de estudo. uhum. Bom, vamos lá então. A questão número 96. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? Aí a resposta dos espíritos. São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. E aí, só de ler essa resposta já me remeteu, né, o que a gente sempre comenta, né, cada um segundo as suas obras. Então, remeteu lá para Mateus 16, versículo 27, que fala, né, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Então, é mais ou menos isso que tá comentando na questão, né? Que cada um tem uma hierarquia diferente, porque cada um está num estado diferente, né? Num estado de perfeição. Na verdade, não está de perfeição, né? Está buscando a perfeição. Então, são vários estágios que tá, né? E também daí eu vi uma complementação no céu e inferno, na primeira parte, capítulo 5, número 4. Em cada existência, uma ocasião se depara a alma para dar um passo avante. De sua vontade depende a maior ou menor extensão desse passo. Franquear muitos degraus ou ficar no mesmo ponto, neste último caso, e porque cedo ou tarde se impõe sempre o pagamento de suas dívidas, terá que recomeçar nova existência em condições ainda mais penosas, porque há uma nódoa não apagada ajunta outra nódoa. É, pois, nas sucessivas encarnações que a alma se despoja das suas imperfeições, que se purga, em uma palavra, até que esteja bastante pura para deixar os mundos de expiação pelos mundos mais felizes, e mais tarde esses para desfrutar da felicidade suprema. O purgatório não é, pois, uma ideia vaga e incerta, é uma realidade material que nós vemos, tocamos e que nós sofremos. Está nos mundos de expiação como a Terra, onde os homens expiam o passado, o presente em proveito do futuro. Então é bem o que está sendo comentado, né? Que cada um faz as suas obras aqui ou continua com as suas obras em outros globos, e isso aí vai chegando, vai trazendo ele à classe que ele vai estar de espírito, né? Contrariamente, porém, a ideia que dele se faz, depende cada um prolongar ou abreviar a sua permanência, segundo o grau de adiantamento e pureza atingido pelo próprio esforço sobre si mesmo. O livramento se dá não por conclusão de tempo, nem por alheios méritos, mas pelo próprio mérito de cada um, consoante estas palavras do Cristo, a cada um segundo as suas obras, palavras que resumem integralmente a justiça de Deus. Então, bem um pouco mais prolongado, né, um pouco mais explicado, mas é bem o que a pergunta fala, né, que cada um está em seu grau de perfeição em ordens diferentes de espíritos. Então, a pergunta 97. As ordens ou os graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? Ou seja, são 10 graus, são 20 graus? Aí os espíritos respondem, são ilimitados em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a três principais. Então, vou mostrar, vou terminar de ler, né, mas já vou mostrar aqui como é que é a classificação. Na primeira, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição máxima, os puros espíritos. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhe retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, eu achei interessante
Esse desenho que ele mostra, né, os de primeira ordem, puros, segunda ordem, os bons espíritos, terceira ordem, os imperfeitos. E ele não tem uma divisória, porque eles comentam, né, que como não tem, são ilimitadas as classes, então não tem ali como tu diferenciar exatamente quem está na primeira, quem está na segunda e quem está na terceira, tá? E também a, aqui na direita vocês vão ver que isso aqui daí já é um spoiler aí das próximas perguntas aí que depois fala sobre os tipos de classe. Então, são 10 classes que eles classificam, né? Também não tendo uma divisão certa, mas aqui de primeira classe seria da primeira ordem dos espíritos puros, né? De segunda ordem seriam essas 5 classes aqui, superiores de sabedoria, sábios e benevolentes. E da terceira ordem, que são os imperfeitos, batedores e perturbadores, neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Tá? Acho bem ilustrativa, né, essa figura aqui. Deixa eu estou A indo rápido pergunta demais. que não quer calar. A pergunta que não quer calar. Nós ficaríamos organizados em qual das classes? Pergunta de prova? Deixa ele seguir com a leitura que tu vai descobrir. Vem a resposta logo em seguida, tá? Não, então, a gente já vai entender direitinho, porque sempre é essa pergunta que a gente se faz, né? Se Qual a tiver ordem classe que... dos se tiver classe dos precipitados, então eu já sei onde eu tô. Espera aí que tu já vai entender, não tem problema. Calma um pouquinho, não, deixa ele chegar lá, porque tem a resposta. Ou pelo menos a gente deveria se situar na resposta, né? Vamos ver, né? Vamos lá. Tá, então a questão 98. Os espíritos da segunda ordem, para os quais o bem constitui a preocupação predominante, têm o poder de praticá-lo? Então, praticar o bem, né? Cada um deles dispõe desse poder, de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer provas. Então, eles estão, esse da segunda ordem, né, são os bons espíritos, eles têm que ter provas ainda para chegar a ser espírito puro. Aí eu busquei um pouco mais sobre isso, né? E aí eu vi nesse site aqui também, não sei se está, mas é um pouco relacionado com o que a gente estuda, né? Esse site Perdido em Pensamentos, do Douglas Rainha. Aí ele comenta exatamente essa questão, né? Aqui encontramos espíritos que ainda não sobrepujaram todos os aspectos materiais, porém são considerados bons espíritos, pois sua inclinação é mais espiritual do que material. O próprio Kardec afirma que eles ainda não são espíritos perfeitos, mas bons em essência, que apresentam resquícios e até mesmo manias que carregavam quando da vida material. Grande parte dos espíritos de direita que militam na Umbanda é encontrada dentro dessa ordem de espíritos, alguns mais elevados que os outros em sua busca pela perfeição, mas ainda assim não atingiram o grau de perfeição pleno. Isso implica que eles ainda assim, mesmo com todo o arcabouço de conhecimento que possuem, podem cometer erros. Porém, seus erros nunca serão por leviandade ou proposital. Podem errar tentando acertar da melhor forma possível. Então, achei interessante, né, que está ligando aí um pouco com o que a gente trabalha na Umbanda. Então, assim, ó, acredito que a gente está um pouco abaixo dessa segunda ordem aqui. Mas aí agora vamos ver para o próximo. Os da terceira categoria são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem o mal nem o bem. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando se lhes depara ocasião de praticá-lo. Há também os levianos ou estouvados, mais perturbados do que os malignos, que se comprazem antes na malícia do que na malvadez, e cujo prazer consiste em mistificar e causar pequenas contrariedades, de que se riem. Vamos lá, agora o Miramês vai explicar um pouquinho melhor isso aí também. O que ele fala sobre os espíritos inferiores.
Essa é uma categoria de espíritos que nunca podemos determinar dentro de uma só espécie. Existe nela variedade de sentimentos, como de posição na escala de elevação espiritual. Contudo, são almas ainda inferiores que desconhecem o valor do bem, que não sentem tendência alguma para a caridade. Antes procuram menosprezar o bem e mesmo atrapalhar quem começa a melhorar as suas condições de benevolência. São espíritos zombeteiros, brincalhões e muitas vezes maus, mentirosos, egoístas e orgulhosos. Adoram discussões por saberem que as irritações que fervem nas ideias incompatíveis desarmonizam o ambiente. Por esses sentimentos inferiores, os sensitivos passam a conhecer quem está se aproximando das suas faculdades e devem corrigir e desconfiar dos seus próprios procedimentos. Os espíritos inferiores dominam grande parte dos homens na Terra, em todas as suas atividades, na política, na ciência e na religião. São onde eles mais atuam, encontrando médiums que com eles se afinam completamente, sem desconfiarem da existência dessas companhias indesejadas. São falanges espraiados em todo o globo. E, infelizmente, encontramos muito deles nos lares, onde se vê muita discórdia e mesmo separações. É nesse sentido de desativar essas falanges de espíritos inferiores e educá-los que aconselhamos o culto do Evangelho no lar, força poderosa, capaz de devolver a paz entre os irmãos que aceitarem viver juntos. As organizações de caridade são também muito atuadas por eles, que não têm outro serviço a não ser perturbar os ambientes que desejam e que trabalham para a paz. O melhor remédio para a defesa dessas entidades é a educação individual. Cada espírito, encarnado ou desencarnado, deve praticar a autoeducação, não entrando em sintonia com essas entidades malfeitosas. É o evangelho vivido, e não somente pregado, como se vê todo o mundo. Os nossos pensamentos podem ser um ninho de espíritos inferiores, como a boca depende do uso que fazemos das nossas faculdades. O que querem ser enganados estão alimentando sentimentos inferiores, e aos poucos que gostam da verdade, da honestidade, do perdão, da caridade, do amor, na verdadeira acepção da palavra, trabalham para a sua própria paz íntima. O quadro da Terra é algo triste, no que tange ao ambiente inferior. Não obstante, os recursos estão e vão ser usados para devido saneamento espiritual. Cabe a nós, outros, já despertados para um bem comum, fazer parte daqueles que saíram a semear com Jesus, sem reclamar, sem exigir e sem blasfemar, para que não percam as sementes de luz deitadas nas leiras dos corações. A última categoria dos espíritos não se compõe de almas totalmente más, no sentido da palavra expressa, mas que carregam consigo toda espécie de deturpação da verdade. O seu ambiente constitui um ninho de serpentes, de todas as más qualidades que se possa imaginar. Entretanto, são irmãos que precisam da nossa assistência, mas ao dá-la, é sempre bom nos lembrar da advertência de nosso Jesus Cristo, que nos fala: vigiai e orai. Muitos deles confundem-se com os encarnados, pelas aparências de sentimentos, mas a doutrina espírita, na afeição do Evangelho revivido, está no mundo para limpar a ira das nações e colocá-las à frente de todas as decisões que possam tomar, a palavra e a vivência daquilo que conheces pelo nome de amor. Então, assim, eu achei bem impactante, assim, né? Ele fala de espíritos maus, mas é o que a gente vê no dia a dia. Então, assim, aonde a gente está? Está no meião aqui, terceiros, talvez querendo beirar um segundo aqui, mas a gente está, talvez assim, a gente esteja um pouco lá, um pouco cá, dependendo do como é que está nosso estado de espírito no dia, ou um dia a gente vai, talvez lá, quando estiver velhinho, a gente está beirando para cá, mas não sei, É mais ou por menos que que por aí. nós nos encaixamos mais na terceira ordem? Porque nós estamos exatamente assim nessa situação que o Vilmar falou, né? Porque dentro da terceira ordem nós vamos encontrar as divisões de classes, né? Dentro das ordens, da primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, nós vamos encontrar as divisões de classes.
destes espíritos. Então, como diz ali, os espíritos de terceira ordem, não, terceira, são todos essencialmente maus? Não. Uns há que não fazem o mal nem o bem, outros ao contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos com eles. Então, o que que acontece aqui? Nós temos a noção, né, do bem e do mal, do certo e do errado. Mas há aqueles que também não fazem nem o mal, nem fazem o bem, vivem como com aquela pessoa que diz assim: eu não faço mal para ninguém, então já está de bom tamanho, mas também não faz o bem, entenderam? Ele não tem uma ação é, que o tire da inércia, ele não caminha para uma evolução espiritual, ele simplesmente vive o dia dele, um dia de cada vez, com aquilo que chega a ele não é proativo. Ou porque é da sua personalidade, ou porque tem medo de errar, né? De sofrer uma repressão, de sofrer uma crítica, ou simplesmente porque ele acha que não vale a pena mesmo. Não entendeu ainda que é preciso que a gente observe e conviva com as tentações, com os riscos, com as perdas e ganhos, para que a gente possa realmente aprender alguma coisa. Quem estuda para uma prova na escola não consegue obter um resultado de 100% em todas as matérias. Em algumas, nós temos um rendimento melhor, nos afinizamos mais com aquele professor que tem mais facilidade de comunicação. Em outras, a gente alcança ali, digamos, um 80%, outro 70%. Então, sempre haverá algo que nós precisamos aprender e algo que nós podemos ensinar. Então, essa troca é que faz com que a gente, dentro dessa categoria, nós estejamos alternando as classes, né? Daqueles que são ainda maus, porque são maus, se comprazem com o mal e ficam satisfeitos com isso. Há aqueles que são indiferentes e há aqueles que se esforçam para praticar o bem, apesar de todo o cenário que pode aparentemente estar lhe mostrando o contrário. Ah, entendeu aqui, Jaque? Agora? Ok, entendi sim. É bem fruto do nosso empenho, do nosso comprometimento e do que a gente busca, né, da nossa obra, que a gente fica Exatamente. migrando entre as classes e talvez, inclusive, ascendendo ali para a segunda ordem. Fica ciclando Exatamente. entre segunda e terceira ordem, entendi. É. Por exemplo, essa segunda ordem aqui, quando a gente lê, o que diz ali? Para os quais o bem constitui a preocupação dominante, tem o poder de praticá-lo? E eles respondem: cada um deles dispõe desse poder de acordo com o grau de perfeição que chegou. Assim, uns possuem a ciência, outros a sabedoria, outros a bondade. Todos, porém, ainda têm que sofrer a prova. Este aqui é uma ordem de espíritos do mundo de regeneração, tá? Que o bem prevalece. O bem prevalece. Então, a gente vem com o compromisso dessa prática do bem em vários setores da vida. Pode ser na sabedoria, através do conhecimento, né? Do conhecimento da filosofia, do conhecimento das artes, do conhecimento da tecnologia. Outros vêm com este bem que será destinado à ciência, às descobertas, os benefícios, o conhecimento, e outros vêm com a questão de colocar isso de uma forma mais direta, através da bondade, que vai estar mais presente aonde? Nos níveis de espiritualidade, de religiosidade, e não necessariamente de uma religião, né? Então, o que acontece? Aqui nós temos um grau, né? Uma ordem de espíritos que estão se caminhando para pertencerem à primeira ordem. Então, na primeira ordem, como ele diz lá,
colocar-se-ão os que atingirão a perfeição máxima, os puros espíritos, certo? Que formam a segunda, os que chegam ao meio da escala, o desejo do bem é que predomina. Então, os que estão na segunda ordem já estão se encaminhando para essa primeira ordem de uma forma muito mais concreta. E isto aqui ainda são espíritos superiores, porém não perfeitos, né? Então, tem tudo isso que nós vamos ver aqui nas escalas, tá? A gente pode Pode. comparar as ordens com os tipos de órbita que a gente vive também? O De planeta, órbita? não, do planeta, de regeneração, de planeta de criação. Normalmente é assim, né? Eles estão caracterizados conforme o ambiente necessário para a sua evolução. Então, por exemplo, nós aqui no nosso caso, predomina o quê? O espírito inferior, Isso. obviamente, aqui a gente sabe disso. Mas já estamos num período de transição em que se observa muito espíritos que já são, que pertencem à segunda ordem. E também presença, por exemplo, de espíritos missionários, que estiveram Uhum. aqui em missão e que pertencem à ordem mais elevadas. Então, depende sempre daquilo que envolve o meu processo evolutivo, como prova, como expiação ou como missão. Normalmente, a missão, ela é solicitada por um espírito superior, por um espírito elevado. Ele quer vir, ele quer auxiliar estes irmãos inferiores na sua evolução. Então, por isso que lá no livro, por exemplo, A Caminho da Luz, nós vamos encontrar essa fala de Emmanuel dizendo que Jesus, em todos os períodos da humanidade, enviou missionários queriam trazer aqui a ideia do seu evangelho, intuitivamente. Então, vários foram os missionários que passaram por aqui em vários períodos, né, da humanidade, que depois, se vocês quiserem, a gente pode olhar isso até no livro A Caminho da Luz, sem nenhum problema. Ele vai falar ali dos diversos locais do planeta onde esses missionários estiveram presentes. Então, essa é a diferença, né? Uhum. É, é como, é como, por exemplo, assim, o próprio Allan Kardec, que veio em missão, ele é um espírito de alta envergadura, né? Mas ele se colocou disponível. Gandhi era um missionário também, veio com a missão da paz. Então, em cada canto, nós vamos encontrar alguém que vem em missão. E há aqueles que são também anônimos, né? Que Sim. trabalham de forma anônima, né? Então, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, ela já há uma psicografia, uma mensagem dela, eu não sei quem é o médium que trouxe, em que ela deixa claro que ela não quer ir para um mundo mais evoluído, que ela quer retornar a reencarnar no mundo de expiações e provas para continuar o trabalho de caridade e de auxílio aos seus irmãos menos favorecidos. Porque há muitos mundos de expiações e provas, similares à Terra. A Terra vai avançar, se Deus quiser, será um mundo de regeneração. Mas há outros mundos de expiações e provas, porque as moradas do Pai evoluem assim como nós. Então, há mundos primitivos, há mundos de expiações e provas, mundos de regeneração, mundos felizes, mundos superiores, mundos ditosos. Então, em todo canto do universo há categorias de mundos, né? As similares. E pode diferenciar em alguma coisa, né? Mas, na essência, todos eles têm o mesmo propósito, que é trabalhar a nossa evolução. Tá? Ficou claro aqui? Entendeu, Vilmar? Sim, Entenderam sim, aqui? entendi, sim. Eu entendi também.
Uhum. Os demais, Fabi, Eduardo, alguém tem alguma dúvida? Deixa eu ver quem é que está mais aqui. Rayane. O André não está? Não, eu estou no caminho. O André está sem internet, caiu um Ah, ele poste. me disse hoje que ele estava sem internet lá, que ele não Eu conseguiu chego assistir, já, parece, o mas estou Evangelho na Rede. ouvindo. Tá bom. Então vamos lá, por mim pode continuar, então, Gilmar. A gente já tinha quase até chegado no final do que já tinha preparado para hoje, né? Que eram as 4 questões. Sim, Mas, assim, eu achei interessante que repetir de novo, né? Que fala que é o Evangelho no Lar, né? Ele fala aqui para gente a maneira da gente se proteger, né? Com esses, apesar de a gente estar na mesma classe desses espíritos impuros ali, né? No imperfeitos, para que a gente não sofra a influência deles, né? E é mais ou menos o que a gente vê no nosso dia a dia, né? Quando sim, baixa a nossa vibração, né? Alguém cola ali na gente, a gente vê que exatamente. então, e a maneira é as duas coisas que a gente sempre conversa, é o autoconhecimento, né? E o amparo, né, que a gente tem que buscar. E isso, é o autoconhecimento para a gente saber que a Tem uma gente parte ali mesmo... da palestra. Oi? Desculpa, viu, Marta, interrompi. Pode Não, seguir. pode falar. Ah, tá. Tem uma parte ali da leitura, eu acredito que seja a explicação de Miramês, que me lembrou muito uma frase do Pai João, que ele diz assim que a credibilidade do evangelho depende muito das nossas atitudes e das nossas ações. Que a gente pregar o evangelho é uma coisa, agora a gente viver o evangelho é bem diferente, né? E a gente vê Exatamente. isso muito no dia a dia mesmo, porque pelas expressões dos cristãos, a gente inclusive condena o evangelho, muitas vezes, né? A gente condena a religião pela, pela religiosidade do praticante. Então, muitas vezes a gente até descredita o evangelho por ver um cristão se manifestando ou não praticando o que ele prega, né? O que ele serve para pregar, mas não serve para agir. E isso é uma coisa muito importante, que a gente consiga viver de fato o evangelho. Porque não só para os espíritos encarnados em que a gente vai no dia a dia, que a gente se relaciona materialmente, né, fisicamente, mas também para esses que nos acompanham. E a gente sabe que são muitos, né? Que, vamos dizer assim, passam por nós e também nos acompanham. Para eles é muito importante que a gente viva o evangelho, porque assim como a gente ascende, a gente melhora, a gente floresce, eles florescem junto conosco. Não tenhamos dúvida nenhuma disso, né? E aqui o que o Vilmar nos traz sobre o culto do Evangelho no lar é realmente uma força poderosa, né? Que nos mantém. E hoje de manhã também, quando eu falei sobre a questão da assistência, né, social, da caridade material e moral, isso também é outro grande remédio que nos mantém, né, amparados e protegidos dessas investidas que nos afastam das tentações mundanas. Porque é exatamente isso que a Jaque falou, porque falar, pregar, não é difícil, né? Até porque hoje nós temos acesso a todas essas informações. Então, nós temos que ter o cuidado com o quê? Em sermos seletivos, porque a gente vai encontrar de tudo, né? A gente vai encontrar uma salada para todos os gostos na internet. Então, gente colocando frases e mensagens, por exemplo, sobre a mediunidade, sobre a responsabilidade de Chico Xavier, que ele não disse, né? A espíritas e cristãos tendo atitudes que realmente quem olha e diz assim, nossa, nem parece espírita, né? E vocês já devem ter escutado isso muito das pessoas. Todo mundo ouve. Nem parece cristão, nem parece que vai à missa, nem parece que reza, né? Por quê? Porque às vezes a atitude não é condizente com aquilo que a boca fala, né?
Mas, em contrapartida, nós temos que entender que não é porque nós estudamos e pregamos o evangelho que nós já pulamos para a primeira categoria. Ainda não. Nós estamos caminhando. Então, somos todos imperfeitos a caminho da evolução. Então, criticar também faz parte da nossa inferioridade. Olhar para o Vilmar e dizer assim, nossa, nem parece, né, que está lá na casa de Umbanda, atendendo, praticando cura, dando paz. Quer dizer, o meu olhar, talvez seja em relação ao que eu estou criticando que ele está fazendo, que não seja condizente com o trabalho espiritual que ele faz, a minha postura é muito pior do que a dele, porque ele está tentando melhorar e eu, não, além de não fazer nada, ainda estou criticando. Então, o que é isso? É falta de conhecimento, de entender que nós vamos errar. A diferença é que aquele que critica, ele não está fazendo nada para se melhorar. E outro detalhe importante, às vezes esse que critica quer nos estimular no trabalho. E às vezes ele diz para nós mesmos, assim, olha, tá vendo? Não adianta, ó, tu queres ajudar, mas o fulano não muda. Tá aí fazendo papel de bobo. Para com isso, deixa de ser bobo. Então, o que é isso? Aquele espírito inferior, essas influências que a Jaque falou agora, que nós sofremos diuturnamente, eles não conseguem nos alcançar porque nós estamos trabalhando no bem. E aí, o que eles fazem? Usam alguém mais próximo que não acredita naquilo que nós estamos fazendo, que não compactua, até acredita em Deus, mas não é comprometido com uma tarefa dentro da religiosidade, da espiritualidade. Ele é apenas alguém que, quando precisa, vai lá, faz uma promessa, vai uma missa, vai toma um passe, mas ele não consegue se manter conectado com estas questões, né? E aí ele tenta nos retirar. Então, esta influência vai usar este instrumento. Então, se nós estivermos centradinhos, realizando o nosso evangelho no lar, se nós estivermos ali fazendo as nossas preces, trabalhando na caridade, trabalhando no bem, sendo aquele que está procurando se melhorar como um membro da sociedade, como um membro em família, como um profissional competente. Então, quando nós temos consciência de que estamos fazendo a coisa certa, nós não vamos ceder a esse convite, né? Porque a porta larga, ela é bem larga. Ela é bem larga exatamente para nos tentar, né? Então, nós somos tentados todos os dias, até mesmo dentro da casa espírita. Há aqueles próprios colegas de trabalho que, às vezes, olham e estão sempre criticando o trabalho, sempre criticando. Aí eu não concordo com isso. Aí eu acho que se eu fosse fazer, eu faria de outro jeito. Aí se tu diz assim, bom, então vamos fazer do teu jeito. Ah, não, hoje eu não tenho tempo. A semana que vem eu não posso. O mês que vem também ainda não dá. Então, o que é isso? São pessoas que estão ali sem comprometimento. Estão envolvidos, mas não estão comprometidos. Então, sempre nós vamos encontrar influências nesse nosso mundo de expiações e provas, sempre vamos encontrar influências de encarnados ou desencarnados tentando nos retirar do nosso objetivo. Então, o Evangelho no Lar aqui, muito bem colocado pelo Milanês, é, como ele diz ali, ó, força poderosa, capaz de devolver a paz entre irmãos que aceitaram viver juntos. Porque onde é que começa, normalmente, esse disse-me-disse? Principalmente em termos de religião. Começa na família, né? Tudo começa na família. A gente não nasce todo mundo junto ali, tudo junto, misturado, como se diz, não nasce ali por acaso. Porque estava lá desocupado, passeando no mundo espiritual e pegou uma carona. Olha, eu vou junto com a família do Vilmar. Não, é tudo muito bem estudado, muito bem organizado. O porquê sim, o porquê não, quais as probabilidades de acontecer isso, de acontecer aquilo. E aí entra o véu do esquecimento e o nosso livre-arbítrio, né? O bom uso do nosso livre-arbítrio vai determinar a nossa corrida nessa escala aqui. Como nós queremos
subir estes degraus, sem pular etapas, mas nos dedicando todos os dias para que a gente cumpra, né, degrau a degrau com aquilo que está estipulado para a nossa evolução. E Certo? Já falei muito. Não, mas muito bem, pode falar mais. Deixa eu só fazer uma colocação agora que enquanto a Carla falava, me vinha muito, né? O Vilmar mencionou várias vezes a máxima, a cada um segundo as suas obras, né? E é longe de ser uma questão até de descaso. Muito pelo contrário. A gente entende que a cada um segundo as suas obras, ou pelo menos eu entendo assim, que é o livre-arbítrio do outro sendo exercido. E a gente faz o máximo que a gente pode, né? A gente faz a nossa obra da melhor forma possível, mas a gente também tem que entender que tanto nós quanto os outros, eles têm muitas limitações e exercem o livre-arbítrio, têm o poder de exercer o livre-arbítrio. Claro que eles plantam a semente e também vão ter que colher, mas é longe, né, quando a gente menciona isso, eu pelo menos tento fazer essa prática que não é descaso. É olhar para aquela expressão, para aquela atitude, para aquela ação, e se for uma ação que vai gerar malefício, que ela cesse em algum momento e que a pessoa que exerceu tenha, de fato, o poder de olhar para aquilo de uma outra forma, para que quando tem uma nova oportunidade, seja ainda nessa vida, se Deus quiser, ou numa outra próxima, faça diferente. Então, a cada um segundo as suas obras é uma máxima muito poderosa, né? Que faz a gente olhar e exercer o nosso livre-arbítrio com muita responsabilidade e lucidez, sabendo que toda a nossa ação, mesmo que bem pequenininha, ela vai reverberar no nosso futuro e na nossa evolução como seres materiais e no nosso florescimento como seres espirituais que somos também. Desculpa, estou me metendo muito hoje. Segue, Vilmar. Não, foi bom aí, bom intervenções aí, para a gente conseguir entender melhor mesmo, né? Então, o Evangelho no Lar ali é importante, o autoconhecimento, né, a autoeducação é importante para a gente saber que muitas vezes a gente não se compreende, né, e a gente vê que a gente está acompanhado de alguma outra coisa. Então, é bom a gente já ter esse autoconhecimento, que a gente já vê que esse pensamento não é nosso e a gente já conseguir até ajudar esse irmão, né? Encaminhar, fazer uma leitura, até o próprio evangelho já é um meio de encaminhamento, né? De ajudar ele. E aqui ele fala, né? Que também até aqui mesmo que fala que é a terra aqui é um ambiente inferior, a gente está sempre cheio de tentações, cheio de e a gente vê isso também sempre nos dias de trabalho, né? A gente sempre fala, mas é sempre a máxima, né? Que alguma coisa sempre acontece. Então, para tentar nos tirar do nosso eixo, para tentar fazer com que a gente não vá, e que é bem que a Carla falou, né? O caminho mais fácil é não ir, é abandonar, é deixar de lado, mas aí é a nossa consciência, né? Nosso autoconhecimento em fazer com que, mesmo na dificuldade, a gente consiga participar e conseguir ali botar um tijolinho, né, de cada vez na nossa obra ali para a gente chegar no final e a gente ver que, né, que essa vida valeu a pena, né, que a gente conseguiu e não ser indiferente, né, e a gente conseguiu fazer alguma coisa. Quer falar, Jaque? Eu gostaria só de contribuir dizendo que isso é muito importante que tu mencionou, né? Porque todos nós temos muitos obstáculos, muito, né? Os nossos obstáculos íntimos e os nossos obstáculos coletivos, onde a gente conflita, né, com os outros através de nós mesmos, porque somos espelhos, né, uns dos outros. Isso é o que mais hoje as interrelações elas se conflitam, né? A gente olha para alguém e menciona algo naquela pessoa, mas aquilo a gente sabe que está dentro de nós. E vencer, olhar para isso de forma verdadeira
olhar para esses conflitos que nos impedem de avançar na nossa marcha é muito importante, né? A gente até brinca no dia do trabalho que tudo acontece. É o carro que estraga, é a preguiça, é a dor no corpo, é o trabalho, enfim, né? É aquele conflito que gera discussão antes do trabalho, até para mexer com a nossa energia, com o nosso emocional, mas olhar para isso verdadeiramente e agir como a gente age com sabedoria, só por hoje não, e hoje eu venci, né? No dia de hoje eu sou vencedora, é um pequeno passo que a gente vai dando na eternidade, né? Nesse caminho eterno. Porque assim a gente vai vencendo principalmente o nosso ócio, a nossa vaidade, o nosso egoísmo, aquela questão que a gente olha só pra gente, a gente está bem, eu estou bem, os meus estão bem, então os outros que se façam por si. E na verdade não é, né? Na verdade, o que o Cristo nos mandou é bem ao contrário. Eu amo a mim e eu amo a todos como meus irmãos. Então, quando a gente olha isso, a gente caminha em direção aos outros. E não se afasta, não se isola, não entra em desamor, não entra em solidão desamorosa. A gente, muito pelo contrário, a gente olha para aquilo de verdade e aí coloca um esforço além do que a gente vem colocando, para poder mudar algo que já está ali, né, automatizado dentro de nós e que a gente, por tanto praticar, nem se dá conta. Então, tem que existir um esforço. E esse esforço, ele só vem quando a gente olha de verdade para dentro de nós, sem o véu que nos nubla a visão. Isso é muito importante e é a isso que a gente consegue, acredito eu, ascender as classes, né? Olhar para as nossas imperfeições e, de fato, arregaçar as mangas e trabalhá-las. Não reincidir no mesmo erro várias vezes, não fazer as mesmas coisas da mesma forma várias vezes, porque o resultado sim vai ser o mesmo. Mas o que está me levando a esse resultado? São as minhas ações? São o meu modo de apresentação? São o que eu já tenho organizado no meu emocional, que me impede de avançar? Então, é a isso que a gente tem que olhar, sempre de frente, e trabalhar. O nosso labor, o labor semanal dentro do terreiro, é um grande labor, mas o labor diário no nosso ambiente doméstico, como a Carla bem falou, dentro da família e na relação interfamiliar, que é o mais importante, né? Porque ali começa a grande escola, a escola do relacionamento, de como tu te relaciona, né, com os teus próximos. E aí sigamos. É exatamente isso. Essa questão que a Jaque citou, né? Às vezes, nós queremos resultados imediatos, e não é assim, né? Então, por isso que às vezes as pessoas mudam de uma religião para outra, Vamos colocar aqui dentro do espiritismo ou dentro do espiritualismo, que é o que nos mantém, né? Que nos traz aqui para o estudo. Então, a gente troca de uma casa espírita para outra, de uma casa de umbanda para outra, por quê? Porque nós estamos sempre em busca daquilo que venha satisfazer o nosso ego, o nosso eu, o nosso problema. Então, o que o Miramês falou e o que o Vilmar trouxe, ele conhece-te a ti mesmo, é um dos princípios fundamentais e está isso no Evangelho, no Livro dos Espíritos, vem essa máxima para nós, porque ninguém vai conseguir se encontrar em lugar nenhum se não conhecer a si mesmo, se não trabalhar as suas necessidades fundamentais. Eu, Carla, não me aceito na estatura mediana, digamos assim. Aí eu vou
vivo esse trauma, acho que todo mundo que olha para mim me despreza porque eu não tenho 1,80 m. Então, eu começo um movimento de rejeição às pessoas que sequer estão prestando atenção em mim. E aí eu lanço projetos, levanto bandeiras, e o problema não está no outro, não está na sociedade, não está nem tomando conta do meu conhecimento, eu não tenho essa importância toda, o problema está em mim. Então, às vezes isso acontece e reflete no nosso local de trabalho, se reflete na nossa casa espírita, na nossa casa de Umbanda, porque eu quero ser sempre o centro das atenções. Então, Jesus, quando esteve aqui, ele escolheu 12 apóstolos. E o único termo, digamos assim, o único título que ele se permitiu chamar foi de mestre. Não foi chamado de doutor, não foi chamado de dono, não foi chamado de sacerdote, nada, de rei. Meu reino não é deste mundo, né? E ele conversava com os seus apóstolos não de uma forma de quem estava dando ordens, mas quem estava convidando a compartilhar os seus ensinamentos. Ele não obrigou ninguém a segui-lo. Queres? Vem e me segue. Agora, esses 12 que eu estou selecionando aqui, existem umas regrinhas que nós vamos precisar cumprir. Primeiro, vocês têm que ter resignação, porque vocês vão sofrer. E sofreram realmente. Agora, hoje, nós muitas vezes não queremos sequer que alguém critique ou que alguém questione o nosso trabalho, a nossa postura, porque a gente já se melindra, né? A gente não quer aceitar uma ideia. Então, o líder, seja no campo profissional, no campo religioso, seja onde for, um líder numa sala de aula, isso é básico, né? A gente sabe disso. Se ele usar sempre a primeira pessoa do singular, ele não é um líder, ele é um ditador, não é assim? Né? Então, ele tem que falar sempre nós, né? Nós aprendemos, nós compartilhamos, nós podemos, quem sabe nós tentamos dessa forma, quem sabe nós estudamos de outro jeito, quem sabe nós podemos praticar aqui uma outra ideia, um outro conceito, trazer um vídeo, trazer uma animação. Essa é a posição de um líder. E, às vezes, quando ele não se enquadra, quando ele percebe que o que ele está dizendo, que ele está tentando compartilhar ali, não está no centro das atenções, qual é a primeira coisa que ele faz? Ele se retira e ainda, né, deixa aquela sensação em todo mundo de que todo mundo causou um mal a ele, né? Ele passa a ser a vítima da situação. Então, ele tem esse poder, essa capacidade, né? E as pessoas ficam se perguntando, nossa, será que eu fiz, né? Que o Vilmar saiu do grupo, será que eu disse alguma coisa que eu não devia? Mas, na verdade, eu não falei nada. Nada demais. Nada diretamente para ele, nada que fosse especificamente para ele. Apenas estávamos conversando sobre determinado assunto. E todos, em maioria, decidiram que o ideal seria isso. Então, o que acontece? Essas influências também acontecem desse jeito. Então, essas pessoas, esses médiums, esses espíritas, esses religiosos, seja qual for, eles quase nunca se encaixam em lugar nenhum, porque isso nós vamos ver aqui no livro dos Espíritos. Lá adiante, Kardec vai falar isso. Kardec, na verdade, vai perguntar, né? Os espíritos superiores vão responder isso. Isso é um grande... essa vaidade, esse orgulho, é uma porta aberta para a fascinação. Né? Então, a gente ouve muito isso. O médium está fascinado, mas ai de mim se eu vou chegar para Jaque e dizer assim, olha, tu está fascinado.
Primeiro que eu não poderia dizer desta forma, né? Senão quem está fascinada sou eu. Mas é a maneira que, às vezes, é colocada as situações e nós, como espíritos inferiores dessa terceira ordem, aí, desse terceiro grau, a gente às vezes acaba não aceitando, porque o nosso orgulho é muito maior. Então, se eu não estou lá para mandar, aí eu também não quero estar lá para obedecer. Se for para mandar, eu vou. Se for para obedecer, eu não quero mais. Pode falar, Eu, Rayane. eu vou compartilhar uma coisa que aconteceu hoje, que eu pensei exatamente assim. Eu tomei vários nãos da questão lá da Sofia, que vocês sabem, do colégio. O colégio resolveu não se comprometer. Aí eu fui no conselho tutelar, tomei outro não. Eu tomei uns 5 nãos hoje, assim, né? Todo mundo fazendo só a sua parte, digamos assim, o que lhe compete. E aí eu fiquei pensando, falei, quantos nãos Cristo tomou e não desistiu, sabe? Porque Exatamente. a gente vai tomar vários. Exatamente. Vai tomar não, ninguém quer se comprometer. Isso vai valer para a obra de Cristo. Se ele tivesse desistido no primeiro tombo, o que teria Exa sido da obra? Não é verdade? Eu não, isso eu estou exatamente. treinando minha falta de resiliência. Vou tentar de novo. Vou tentar de Exata, novo, vou tentar de novo. E é assim, né? Às exatamente. vezes a gente fica Exatamente. meio baleado, mas tem que É. se reerguer e seguir, né? E o que que ele nos diz em relação a isso? Tem de bom ânimo, eu Isso venci aí. o mundo, né? Então estarei convosco até o fim dos tempos. Tem quem acredita, tem quem não acredita. Ele não disse que ia ser fácil. Isso ninguém Mas quem está pode com ele não dizer. Hum. desiste. Exatamente. Exatamente. Isso ninguém pode colocar essa fala nos seus lábios. Ninguém pode. Ele não disse, olha, vai tranquilo, porque vai ser fácil. Não. Vocês vão sofrer, ele diz. Vocês têm que estar preparados, vocês têm que confiar, e estarei com vocês o tempo inteiro. E continua conosco, e continua, gente. Então, quando a gente olha as coisas que acontecem no mundo, no âmbito geral, a gente pode pensar assim: tá complicado, tá puxado, tá difícil. Mas a gente sabe que o bem é a maioria. E hoje mesmo eu estava comentando isso com o Fábio, a questão dessas ameaças, né, que estão acontecendo aí nas escolas e que amanhã vai ser o tal do dia D. O que que a gente observa isso? Por que que a gente realmente acredita que o Brasil é o coração do mundo e a pátria do Evangelho? O que que vocês mais receberam, pelo menos eu, ao longo dessa semana, que não foram correntes de orações em torno das escolas? Quase todos os dias, 3, 4 vezes por dia, convite de orações. Vamos orar pelas escolas, vamos envolver as crianças, vamos envolver estes irmãos ainda perturbados, vamos abraçar. Quando passar perto de uma escola, imita um bom pensamento, não fica pensando, ai meu Deus, será que vai acontecer? Não, faz uma prece, está de carro, faz uma prece, não precisa nem descer, ninguém precisa te ver. Faz uma prece, pede para envolver o que eu recebi de mensagem, aí a gente pensa assim, gente, será que realmente nós não teremos resposta para essas preces todas? Então, é como ele diz aqui, o terceiro grau, como o Vilmar trouxe, não é só de espíritos maus, os espíritos imperfeitos não são todos maus, somos imperfeitos porque ainda cedemos algumas tendências, porque ainda não temos a capacidade de amar simplesmente por amar, perdoar simplesmente por perdoar, porque ainda temos as nossas falhas, né? Ainda dizemos não para a Rayane, muitas e muitas vezes. Ainda estamos preocupados muito mais com a nossa situação dentro da situação do outro. Ai, como que eu vou ser visto nisso aí? O que que vai me acontecer se eu tentar te ajudar? Se eu assinar lá um,
um protesto, sei lá, como é que chama aquelas listas que a gente recebe toda hora? Assine o manifesto, assine isso, assim. Como é que é o nome, Rayane? É manifesto, né? Abaixo-assinado, Abaixo-assinado, isso, assine o abaixo-assinado. E às vezes a gente pensa assim, nossa, mas eu vou colocar o meu nome aí, será que eu não vou ser preso? Será que eu não vou ser isso? Será que eu não vou ser aquilo? Então, nós nos preocupamos com a nossa individualidade, com o mal que nós podemos passar. Mas se Jesus fosse se preocupar com isso, como disse a Rayane, ele não teria feito nada, né? Porque ele Eu escutei sabia uma mãe, ela que disse assim, na fila mesmo, ela disse, não, não, não é do meu interesse. a filha E, não é dela. Desculpa que está exato, e sendo as gravado, crianças da mas é mais ou menos turma. assim. Aí eu pensei, ao invés de olhar assim, com um olhar obstaculizado, que na hora a gente, A pam, a gente gente se fica, claro. recolhe, a gente recolhe a nossa falha, porque é falha, né? E eu falei, tá, em que momento agora da minha vida eu também estou desinteressada? Porque, né, a gente para de fazer o fora e olha para dentro, né? É, Aonde que eu ando desinteressada? Que eu vou parar de me desinteressar? Porque se eu paro e mostro é, interesse, eu começo a criar uma outra corrente. E exatamente. é assim que Por, eu tenho que tentar, né? A gente segue é tentando. esse nosso olhar diferenciado para o endereço que o outro se encontra que vai nos fazer subir nessa escala aqui. É nos colocarmos ali exatamente no lugar do outro, né? Então, é algo que às vezes parece tão longe da nossa realidade, mas é exatamente isso. É mais perto do que nós imaginamos. Depende única e exclusivamente de nós. Nenhuma, nenhuma religião, por mais que ela se esforce, ela vai nos tornar melhores se nós não quisermos sermos melhores. Né? O bem pertence ao homem se ele quiser que pertença, independente dele crer ou não em uma religião, ter uma fé, ter uma crença. Né? Porque nós vamos evoluir, nós vamos encarnar e reencarnar quantas vezes forem necessárias, independente de nós acreditarmos nisso ou não. Eu não preciso acreditar, vai acontecer. Eu não preciso acreditar que o sol vai nascer amanhã, porque ele vai. Aliás, ele não vai nascer, ele está lá, né? Sempre no lugar dele. O movimento é giratório, né? A gente que tem o hábito de dizer, o sol nasceu, o sol se põe. Na verdade, é a Terra que faz o movimento giratório em torno do próprio eixo e vai nos colocando o dia, a noite, as 4 estações, enfim. E isso acontece independente de nós acreditarmos, não. Quem tentou dizer isso há tempos atrás foi queimado, né? Olha, não é assim, a Terra gira. Mas acreditando nele ou não, a Terra continua girando. Queimaram ele, a gente sabe, né? Galileu foi lá, foi queimado, porque contrariou a igreja. Então, tem coisas que a gente sabe que independe da nossa crença. Vai acontecer. Então, nós vamos reencarnar? Vamos. Nós vamos subir degrau por degrau? Vamos. A natureza não dá saltos. E nós também não. Não é permitido pular de fase. Nós temos que cumprir, né? Então, acho que eu também já falei demais. Bom, então agora vamos encerrar, né? Então, a mensagem final, uma mensagem de esperança aí, né? Já que a gente falou de tanta coisa ruim, falamos das escolas, quando eu puxei essa mensagem aqui, eu pensei exatamente nisso, né? Nas escolas, essas coisas que estão acontecendo. Então, o livro Mãos Unidas, o Chico Xavier, né? Uma mensagem de Emmanuel. Esperança sempre. Ninguém sem esperança. Ninguém sem Deus. Contempla o céu nos dias em que a sombra ativada o coração e pensa na inalterabilidade do amor infinito que verte do Criador para todas as criaturas. O mesmo sol que te aquece e nutre é aquele mesmo sol que nutriu e aqueceu bilhões de criaturas, na terra
no curso dos séculos incessantes. Quase todas as estrelas que hoje se te desceram aos olhos são as mesmas que acompanharam os homens na queda e no levantamento das civilizações numerosas. Reflete nisso e não te deixes arrasar pelas aflições transitórias que te visitam com fins regenerativos ou edificantes. É provável que tribulações diversas te sigam no encalço. Aguentas incompreensões e dificuldades em conta própria. Toleras lutas e problemas que não criaste. Carregas compromissos e constrangimentos, a fim de te auxiliar aos entes queridos. Ou arraste, talvez, e sofras as consequências das próprias culpas. Não importa, entretanto, o problema, embora sempre nos pesem as responsabilidades assumidas, quaisquer que sejam. Desliga-te, porém, do pessimismo e desânimo, recordando que a vida, mesmo na vida que desfrutas, em suas origens profundas, não é obra de tuas mãos. O poder que te dotou de movimento, que te desenvolveu as percepções, que te induziu ao impulso irresistível do amor e que te acendeu no pensamento à luz do raciocínio, guarda recursos suficientes para retificar-te, suplementar-te as energias, amparar-te na solução de quaisquer empresas difíceis ou reaver-te de qualquer precipício, onde hajas caído em desfavor de ti mesmo. Esse mesmo poder da vida que regenera o verme contundido e reajusta as árvores podadas, nunca te relegaria à sombra da indiferença. Entretanto, para que lhe assimiles o apoio plenamente, é imperioso te integres no sistema do trabalho no bem de todos, sem te retenderes a inutilidade ou a deserção. Lembra-te de que o verme ferido e as árvores dilaceradas se refazem por permanecerem fiéis ao trabalho que a sabedoria da vida lhes conferiu pela natureza. Recordemos isso, e seja de que espécie for a provação que te amargue as horas, continua trabalhando na sustentação do bem geral, porquanto se te ajustas ao privilégio de servir, seja qual seja a prova em que te encontras. Reconhecerás, para logo, que o amor é um sol a brilhar para todos, e que ninguém existe sem esperança e sem Deus. Então, acho que foi bem o fechamento aí do que a gente estava conversando, né? A respeito do seguir em frente, Muito bom, perfeito. ter esperança. Então, vamos lá, só fazer a nossa prece final. Então, vamos agradecer aos espíritos que nos acompanharam, aos que trouxeram a luz ao nosso encontro e aos que também escutaram e conseguiram beber um pouco dessa sabedoria que foi nos mostrada pelo Evangelho, pelo Livro dos Espíritos e por todos esses outros espíritos aí que acrescentaram no nosso conhecimento. Então vamos rezar só um Pai Nosso em agradecimento. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Obrigado a presença de todos aí. Seguimos aí na semana que vem, né? Sim, seguimos a semana Obrigada. que vem. Boa noite para vocês. Boa noite, bom trabalho, Jaque. Tchau, Eduardo. Tchau, Rayane. A semana que vem, ainda está gravando? Pode cortar se tu quiser, Vilmar. Espera aí, deixa eu... Peraí.